Amados e amadas, graça e paz, da parte daquele que vive e reina para todos sempre o nosso único e soberano Salvador, Jesus Cristo, que nos ama com seu amor eterno e com seu precioso sangue nos comprou, nos lavando, perdoando de todos os nossos pecados passados e presentes e futuros, nos assegurando nele mesmo a eterna salvação. Por isso nós cremos na sã doutrina, que salvo uma vez, salvos para sempre. Desde já, quero mais uma vez a Deus agradecer por aqui estar neste momento para a gravação de mais um vídeo, né? Para que nós possamos dar continuidade segundo a sua vontade, continuamente falando a respeito da sã doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dando continuidade ao tema em que vem nos falando o Senhor a respeito do reinado de Cristo, início e fim, e que hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, eu pretendo completar esta série, não encerrar, porque os temas da Bíblia, todos eles são inesgotáveis. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela continua falando, fala e vai continuar sempre falando, pois a palavra do Senhor, ela é eterna. Ok? E desde já também a Deus agradecer por aqueles que estão inscritos no canal. Não deixe de dar o seu like e fazer comentários a respeito daquilo que Deus está nos revelando pelo Espírito e pelo poder da sua palavra. E aqueles que ainda não estão inscritos, escrevam e deixe também o seu like, fazendo também comentários, que é muito importante para que a palavra do Senhor corra e seja glorificado. Também compartilhando e fazendo com que esta palavra chegue aos corações, a quem Deus quer revelar a sua vontade, a sua palavra e o verdadeiro evangelho, que é o evangelho da graça de Deus, assim como nos tem Deus nos revelado. Então, hoje, dando continuidade, espero em Deus concluir esta série a respeito do reinado de Cristo, o início e o fim, como tenho falado, o fim da dispensação do reinado de Cristo, porque o reino de Deus, ele é sempre eterno, fala o livro de Daniel. É um reino que nunca teve início e nem terá fim, por isso é chamado de sempre eterno. É um reino que sempre existiu, que domina sobre tudo e sobre todos, e que nesta dispensação está manifestada através do senhorio de Cristo, como diz Mateus capítulo 28, 18, cumprindo-se a palavra lá de Isaías, capítulo 9, versículo 6, quando diz que o menino nos nasceu e o governo está sobre os teus ombros. Ele é príncipe da paz, diz a palavra. Ele é o Pai da eternidade. O Pai da eternidade é Deus. Então, Jesus é Deus, e na manifestação aqui, no seu ministério, era 100% homem, 100% Deus. E quando ele cumpre a sua obra salvífica, redentora, que veio com o propósito de salvar os que Adão matou, quando ele na cruz diz, tudo está consumado. Ele morre, ao terceiro dia ressuscita e depois aparece aos seus discípulos e manifesta o início deste reinado que está oculto ao mundo, mas manifestado à igreja. Ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele assegura no versículo 20, né, de Mateus 18, 20, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos lá, hoje, mais uma vez, conferir coisas espirituais com espirituais. O reino de Cristo, oculto para o mundo, mas revelado à igreja. É sobre isto
que nós vamos estudar hoje. Mais uma vez, que Deus tome todos os nossos pensamentos a Ele cativo, que destrua toda fortaleza, todo sofisma, altivez, toda e qualquer situação ou pessoas que se levantam, se opõem ao estudo da palavra, a palavra de Deus. Vamos lá, Deus é fiel e que Ele fale a nós o que nós precisamos da parte dele ouvirmos para a edificação e para a Ele e somente a Ele agradar. Deus é fiel, vamos ao estudo. O texto básico, como que trata de um tema a respeito do reinado de Cristo oculto para o mundo, mas manifestado para a igreja, ainda se encontra em Lucas capítulo 17, no versículo 20. Lá, que é a palavra do nosso Pai, Lucas capítulo 17, no versículo 20. Diz aqui a palavra: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Aqui a palavra está nos revelando que o reino de Deus, ele não é manifestado, ou seja, aparente ao mundo. Ele é manifestado e aparente à igreja, e principalmente à igreja remanescente da graça, a quem Deus, pela sua misericórdia, tem dado a conhecer o Evangelho, principalmente nas 14 epístolas de Paulo. Através das 14 epístolas de Paulo, Deus nos faz compreender e entender toda a Escritura, desde Gênesis a Apocalipse, porque o apóstolo São Paulo, menor de todos os santos, apóstolo Paulo, Paulo quer dizer o menor, e o menor nas Escrituras significa estar humilhado diante de Deus para que Deus o exalte. Então, Paulo recebe este evangelho, do qual ele é ministro, diz a palavra, e este evangelho tem que ser obedecido entre todas as nações. É chamado de o evangelho do reino de Deus, o evangelho do reinado de Cristo, o evangelho oculto, né? Que estiver oculto e que Deus aprove revelar através do apóstolo São Paulo, também aos apóstolos que estiveram em acordo, e a eles foi confiado os fundamentos da igreja, os fundamentos para uma vida segundo o poder deste reino, que aqui diz a palavra, oculto para o mundo, mas manifestado à igreja. Vamos ver a confirmação deste versículo, porque os fariseus perguntaram a Jesus de onde viria o reino de Deus. E Jesus responde: o reino de Deus não vem com visível aparência. Então, é um engano quando alguns irmãos, por causa da teologia enferma pós-reforma, eles acreditam, vamos manifestar o reino ao mundo. Não pode. A palavra diz que não pode, porque este reino, ele não está manifestado visivelmente, porque o reino de Deus, ele está dentro de nós. O reino de Deus significa Colossenses 1:27, Cristo em vós, a esperança da glória. Veja aqui no versículo 21 ainda de Lucas 17, né? Versículo 21 diz assim: nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ok? Então, este é o chamado reinado de Cristo. Não quer dizer que o reino de Deus não domine sobre tudo e sobre todos, porque está manifestado a igreja. Está manifestado a igreja com bondade, com misericórdia, acima de tudo com perdão reparador de Cristo, que tem poder, que perdoou os pecados passados, presentes e futuro do seu povo, assegurando aí a redenção e a salvação eterna. Tá? Este reino está manifestado à igreja com a bondade, a misericórdia, ou seja, nós chamamos de
as promessas feitas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Está manifestada a igreja, o reino de Cristo, que dá o poder a nós, com carne e sangue, a desfrutar deste governo, deste reinado, que é chamado reinado de 1000 anos, em Apocalipse, a partir da primeira ressurreição, que temos falado aqui, que para viver este poder, este reino, este manifestado reino aqui que nós vamos ver, é preciso estar convertido pelo verdadeiro evangelho de Romanos capítulo 10, 8, que assegura para os eleitos que a palavra está perto de ti, a tua boca e no teu coração, disse Paulo, a palavra que pregamos. E se você com a sua boca confessar, crendo com o seu coração que Jesus Cristo ressuscitou, você é salvo, diga a palavra ali, manifestando que o evangelho verdadeiro está baseado no Cristo ressuscitado, não no Cristo da carne. O Cristo da carne foi o nosso substituto, portanto, não devemos imitar ou querer fazer o que Cristo fez na carne, porque ele tudo fez por nós. Ele foi o nosso absoluto, completo, total substituto, nos substituindo em tudo. Assim como Adão nos fez pecador, em Cristo nós fomos feitos justiça de Deus. Então, é um engano quando muitos, pregam um evangelho contrário ao que está escrito. Paulo diz anátema, que se alguém prega outro evangelho, que vá além do que eles pregaram, quando Paulo diz eles, porque os apóstolos que entraram em concordância com o apóstolo São Paulo, reconhecendo a autoridade de ministro ao ministério que foi dado ao apóstolo São Paulo como principal pregador do evangelho, o evangelho da graça de Deus. Só tem um evangelho, o evangelho da graça de Deus. É que muitos fazem confusão quando em Gálatas Paulo fala que Pedro foi para os da circuncisão e Paulo e Barnabé e os demais para os da incircuncisão. Não é que é dois evangelhos. Está dizendo que este evangelho foi destinado aos judeus e aos gentios. O ministério de Paulo tem esta base para judeus, para reis e principalmente para gentios. É um só evangelho. Não existe dois evangelhos, que haveria contradições ao que disse o próprio Cristo, E este evangelho do reino será pregado a todas as nações até os confins da terra. É chamado o evangelho do reino. A igreja prega o verdadeiro evangelho e somente crê nos verdadeiros evangelhos os que foram escolhidos nele, em Cristo, desde antes da fundação do mundo, diz a palavra. Por isso, este reinado, ele está oculto para o mundo, mas revelado à igreja que crê. E no meio desta manifestação da dispensação deste milênio, também foi destinado a apostasia, onde muitos cristãos iriam apostatar da fé. Não venha para cá dizer que o apóstata não é salvo. É salvo sim, porque para apostatar da fé tem que ter fé. E só tem fé, diz Tito 1:1, a fé que é dos eleitos. 2 Tessalonicenses 3:2, para que estejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Tito já afirmou que é dos eleitos. Judas diz a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ok? Então, por causa da ignorância espiritual, e não entender o que é de fato a apostasia cristã, tá? Ignorando que os livros de Juízes mostram o que é uma vida de apostasia. Diz a palavra, enquanto o juiz vivia, o povo agradava ao Senhor. O juiz morria, eles faziam o que era mal diante do Senhor, mostrando que a ausência da sã doutrina faz com que o cristão viva segundo os homens, segundo o conceito de preceitos, diz a palavra, doutrinas de homens, diz a palavra, o evangelho segundo os homens, porque existe um evangelho segundo Deus, que é chamado o ministério do
espírito. Então, aqui a palavra diz, não vem daqui nem da acolá, que o reino de Deus estará dentro de vós. Estará, né? Não digo está, porque ainda estava no processo de que Jesus estava ainda no cumprimento do seu ministério terreno salvador. E quando ele aparece ali em Mateus, né, aos seus discípulos, ali ele dá início a este reinado, ainda que muitos queiram altercar ou discutir, sabe, em vez de pregar a verdade, conferindo coisas espirituais com espirituais, não causando confusões, criando discussões que Paulo chamou de insensato. Se você crê, pregue, pregue e aguarde os frutos que vêm do seu trabalho, que a Bíblia chama de cada um receberá o seu galardão. Eu faço que nem Paulo, porque eu creio na pregação dos apóstolos, principalmente do apóstolo São Paulo. Eu sei em quem tenho crido. Então, diga aqui a palavra que o reino de Deus estaria dentro de nós. Vamos ver onde está essa palavra? Em João, capítulo 14, no versículo 17, nós temos essa confirmação maravilhosa desta palavra, quando Jesus, interrogado pelos fariseus, respondeu que o reino de Deus não vem com visível aparência. Como é que ele vai vir então? Vamos ver aqui em João, capítulo 14, versículo 16 em diante, diz assim a palavra. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Diz aqui a palavra, o tempo da dispensação deste reinado é a manifestação do Espírito Santo na igreja, comprada e redimida pelo seu sangue, diz a palavra aqui. Então, depois diz aqui no versículo 17, vai falar que este reino não pode estar manifestado com visível aparência para o mundo. Ele está manifestado invisivelmente à igreja, através da fé, através do crer em Cristo e na sua palavra. Diz aqui a palavra, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por quê? Não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Falando aqui da palavra de Colossenses 1:27. Cristo em vós, a esperança da glória. 1 Coríntios 6:17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, aqui a palavra segura, o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece. Vós, os eleitos, o conheceis, porque ele habita convosco. Ou seja, o Deus Emanuel ali estava, né, habitando com eles e disse que estará em vós. E na oração do Senhor, foi só com os judeus, não, na oração sacerdotal do Senhor, a oração do Pai foi esta, que aqueles e ele, por quem ele morreu, disse, não somente por esse, mas aqueles que virão a crer em ti por intermédio da sua palavra, mostrando que a introdução a este reino é pela pregação do Evangelho e o Evangelho da graça de Deus. Então, estará em vós, diz aqui a palavra. Ele vai dizer, não vos deixarei órfão, versículo 18, não vos deixarei órfão, voltarei para vós todos. Ainda, vai lá, por um pouco, veja aqui, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Se ocultaria. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós, diz a palavra. Aí vai dizer como é que é a manifestação deste reino. É assim que nós vamos dar início a uma série de estudos aí a respeito do que é manifestado o reino de Deus, a vida de um verdadeiro cristão que compartilha ou é comparticipante deste reino através de Cristo, o seu Espírito que habita em nós. Então, diz aqui a palavra,
Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ok? Então, o Pai não se manifesta, o reinado de Cristo não se manifesta ao mundo com poder, com graça, bondade, misericórdia e fidelidade. O reinado de Cristo é manifestado às nações com vara de ferro. Romanos 1:18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ok? Então, ele diz aqui, eu me manifestarei a ele, aqueles que guardam os meus mandamentos. Aqui a palavra aqueles que guardam a sã doutrina, a doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí vem a pergunta de Filipe, quando ele vai se manifestar a nós, ele vai se ocultar, o mundo não vai ver mais ele, e ele diz que ele vai se manifestar a nós. Aí ele pergunta aqui no versículo 22 de João 14, 22, João, né? Diz assim, disse-lhe Judas, não Iscariote, não o traidor, né? Donde procede, Senhor, que estais para manifestar-te a nós e não ao mundo. Viu? Então, não é verdade que o reino de Cristo é ou pode ser manifestado ao mundo. Foi ele mesmo que disse. O mundo não pode receber. O mundo não vê, não conhece. Aí ele vai dizer, como é que é essa manifestação? Através da sã doutrina. Ah, porque eu sou da igreja. Você é da igreja? Então viva as verdades do Evangelho. Tem um tema que mostra aí o que é os dois fundamentos das duas igrejas, porque há duas manifestações de igreja, a apóstata e a igreja remanescente, que não se dobra ao sistema, porque Deus assim quis, por sua soberania, sempre desde o princípio, a preservar remanescentes. Existe uma igreja que, por ele mesmo, em sua palavra, em Mateus, fala que seriam enganados. E lá em 1 de Timóteo 4:1 diz que o Espírito expressamente afirmava à igreja, principalmente a Paulo, que é o autor da epístola, e alguns apostatariam da fé por obedecer espíritos enganadores e ensinos de demônios. 1 Timóteo 4:1 em diante. Então, a igreja de Cristo tem esta promessa e tem que conhecer esta verdade, para não ficar, vamos mudar o mundo, vamos... Não. O mundo jamais vai te honrar ou vai me honrar. O mundo, diz a palavra, que ele nos odeia, diz a palavra. Não procure amizade com o mundo ou comunhão com o mundo, que não existe, diz a palavra. O mundo, assim como odiou o Senhor, também nos odeia. O mundo não guardou a palavra do Senhor e não guardará a palavra dada por intermédio da igreja. Não vai guardar. É a palavra que diz, para de crer num evangelho humanista ou humanizado. Um evangelho que tem como base livre-arbítrio, que dá ao homem a autoridade de aceitar ou rejeitar a Cristo. Não. A salvação, ela está baseada na soberania de Deus, que em Cristo nos escolheu antes da fundação do mundo. Nomes inscritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Nós fomos conhecidos antes da fundação do mundo. Então é para estes que o reino é manifestado. E é manifestado através do crer no dia da salvação, diz a palavra, no tempo de Deus, cada um recebe o evangelho da sua salvação, ou seja, a situação que Deus usa para nos atrair a Ele, e nós crermos e naquele dia recebemos o Consolador, diz aqui a palavra, e aí nós não somos mais órfãos, não estamos mais estranhos às alianças, alheios a Deus, diz a palavra lá no livro de Efésios, antes somos agora da família de Deus, ok? Então,
O reino de Deus, ele está oculto ao mundo, mas manifestado à igreja nessa dispensação, que é chamado reinado de Cristo 1000 anos, porque muitos estão ensinando que esses 1000 anos é após o arrebatamento. Após o arrebatamento é o julgamento. Não haverá, não haverá uma segunda chance, porque a salvação não é por chances. A salvação é por eleição e predestinação soberana de Deus, que nada tem a ver com livre-arbítrio. A palavra de Deus diz que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. E ele usa de misericórdia para com os eleitos. Para com os eleitos. E por causa dos eleitos, nós, aonde vivemos ou habitamos, Deus manifesta promessas, mas não por causa do ímpios, mas sim por causa do eleitos. Também diz a palavra que ninguém pode resistir à sua vontade. Então, não haverá um arrebatamento onde ficará uma igreja que se desviou e um povo que não quis dar ouvido ao evangelho e a grande tribulação. Vai vir as duas testemunhas, que é outra confusão. As duas testemunhas significa a lei e os profetas, meu irmão. A lei e os profetas estão de pé, estão vigorando até a sua segunda vinda. É isto que significa a duas testemunhas. Quando alguém pensou, mas João vai ter que vir, ou Elias vai ter que vir, aí eles dizem que se vocês querem saber quem é Elias, é João. Ele já veio. Diz a palavra, preparando os caminhos do Senhor. Quem é essas duas testemunhas na parábola do rico e do pobre, quando morre? O rico, no desespero, querendo vir na sua casa para alertar os dele, né? Que as suas famílias carnais, principalmente o ímpio. E o pai disse, não, ele tem a lei e os profetas. Então, as duas testemunhas está aí com toda a autoridade pregando, como diz a palavra, as nações no mundo inteiro. O grande problema é que também estamos vivendo tempo de apostasia, que o cristão enfermo não quer reconhecer e atribuir isto como se fosse uma vontade voluntária do homem se entregar à apostasia. Não. Isto também faz parte da soberania de Deus para que se cumpra a sua palavra. Para que se cumpra a sua palavra. Então, diz que eles têm que aceitar a Jesus. Na grande tribulação, muitos vão aceitar a Jesus, aqueles que não aceitaram. O quê? O eleito não é salvo por aceitar ou rejeitar, não. Os eleitos, já estou dizendo a palavra eleitos, foram eleitos por Deus antes da fundação do mundo, cujos nomes estão arrolados no céu. E este dia, diga a palavra, quando vier o Senhor arrebatar a sua igreja, nenhum ficará, diga a palavra, porque ali está sendo fundado o reinado de Cristo, diz 1 Coríntios, no capítulo 15, e ele entregará o reino ao Pai, que ele mesmo acaba ali a dispensação, e no momento que ele entrega o reino, o trono de julgamento, o juízo de Deus é estabelecido para abrir-se os livros de obra, para julgar, que quer dizer condenar os ímpios, diz a palavra, aqueles que não foram achados inscritos no livro da vida. E o meu nome, o nome do eleito, não é escrito quando nós cremos, ou quando algum pastor, ou aquele que se acham ter alguma autoridade, escreve, Senhor, o nome dele agora no livro da vida. Meu nome, o seu nome, você que é eleito, eleita de Deus, foi escrito antes da fundação do mundo. Então, nós vemos aqui que a manifestação deste reino não é visível para o mundo, ele é visível e poderoso para a igreja, porque é chamado o reinado de Cristo, os 1000 anos. E dentro desse tempo de 1000 anos também está designada a soltura de Satanás, que é o anticristo na terra, ok? E aí é chamado pela Bíblia a grande tribulação. E a igreja vai estar aqui, não é esta igreja que crê em qualquer coisa,
que crê nos mercadejantes da palavra de Deus, que crê em teologia disso, daquilo e de tanta coisas que confunde a verdade do Evangelho. É uma igreja semelhante à igreja primitiva, por Deus preparada, crendo somente na palavra e vencendo as adversidades que o anticristo irá se manifestar. A igreja não pensa, nesse tempo a igreja não vai estar mais aqui. Por quê? A sua igreja, né? Que é a igreja de Cristo, esta estará. Esta estará porque maior sempre vai ser é aquele que está em nós, não aquele que está no mundo. Então a igreja tem Cristo como cabeça. E a igreja, o seu corpo, está acima de principado de potestades e de todo o poder ou nome que você possa imaginar ou nomear, filho. A igreja é o poder de Deus na terra, é o corpo de Cristo. Então, ela estará sim, enfrentará sim o anticristo, porque essa igreja ela terá as mesmas características, ousadia no espírito, tanto assim como teve a igreja primitiva. Então, não venha com histórias distorcendo a Bíblia, porque isto, eu creio, é uma teologia pós-reforma. Porque se a palavra ensina, né, desde a primeira vinda de Cristo, a sua segunda vinda, que nós estamos em tribulação. Mas haverá um tempo de grande tribulação. É a soltura de Satanás que fala lá o livro de Apocalipse. Tá? Mas não se preocupe não, irmãos e irmãs, que os cristãos desta época, por Deus, estarão revestidos do seu Espírito e do poder para enfrentar e vencer o anticristo, e aí vem o arrebatamento após a grande tribulação, é estabelecido o trono e o julgamento do ímpio e a condenação do diabo, do falso profeta e da besta, e a palavra saber a segunda morte. Ok? Então, nós temos esta certeza que o evangelho verdadeiro, existe um evangelho do reino, sim, o evangelho pregado ali e anunciado por Cristo, né? Início e olha, pré-anunciado a Abraão, diz a palavra, mas confirmado com a vinda de Cristo. E na dispensação da igreja, este evangelho é chamado do evangelho do reino de Deus. Veja isso aqui em Atos capítulo 28. Atos capítulo 28. Vamos ver aqui que evangelho é este. Diz aqui no versículo 28 em diante. Paulo, o apóstolo, Paulo vai dizer assim, Atos 28, 28 em diante, assim: tomai, pois, conhecimento que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grandes contendas. Versículo 30. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Tá vendo? O evangelho do reino, ou seja, o reino é sempre eterno, mas é preciso conhecer as coisas referentes a Cristo, que o reino está numa dispensação manifestada chamada reinado de Cristo. O reinado de Cristo oculto para o mundo, mas visível para a igreja, e principalmente a igreja que foi posta para a obediência, que é chamada de remanescente da graça. Ok? Então, nós vimos aqui o reino, o evangelho do reino, e as coisas referentes a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O reino é isto. O reino oculto para o mundo, mas revelado para a igreja, é a dispensação do reinado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um reino com poder, com demonstração do Espírito. É um reino que, quando
eu creio e vivo Deus, como ele disse, eu estou convosco até a consumação do século. Como? Me manifestando a ele. Vamos lá ver como é que Deus se manifesta. Em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículos 4. Diga assim a palavra do Pai. 2:4. Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então, como é que ele disse? A Judas não Iscariote, que me manifestaria a ele, diz a palavra. De onde está, Senhor, que vai se manifestar a nós e não ao mundo? Pai, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E eu e meu Pai o amaremos. E eu virei e me manifestaria a ele. Então, o reino não é manifestado ao mundo, como muitos querem. Muitos cristãos têm se desdobrado, como diz, dá um bom testemunho, você pode dar o melhor do testemunho que você tenha como cristão. Você vai ser perseguido. Pode até mesmo ser morto, como foi o apóstolo e todos que vivam, diz a palavra. Vamos lá ver. Todos aqueles que queiram viver piedosamente em Cristo, diz aqui a palavra. Vamos ver, aleluia, Pai. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, olha aqui a recomendação do verdadeiro evangelho. Nós vamos estudar o que é viver o verdadeiro evangelho. É receber os aplausos do mundo, a aprovação do mundo? Não. É receber a perseguição do mundo e a rejeição do mundo. Mas é saber que está por Deus aprovado, como diz a palavra. Aprovado em Cristo, diz aqui a palavra. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, olha. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, por isso que nós estamos hoje vivendo uma dispensação de uma igreja que está fazendo de tudo para agradar o mundo. Tem buscado pregar a palavra que o povo quer ouvir. Não é a palavra que o povo precisa ouvir, que a palavra que o povo precisa ouvir, ela traz uma perseguição. Porque o mundo nos odeia, diz a palavra, assim como odiou a mim, também vai odiar vocês. Por quê, Pai? Porque vocês não são do mundo, como também eu não sou, diz João capítulo 17. Então, nós temos que ter esta certeza de que o evangelho verdadeiro, ele não agrada ao mundo. Por isso é que o verdadeiro evangelho não busca e nem terá o favor do mundo. De quem o evangelho verdadeiro na vida daqueles tem o favor? Vamos ver? Vamos lá e terminamos esta manifestação maravilhosa deste reino manifestado à igreja, mas oculto ao mundo. O reinado de Cristo, que teve início e terá um fim, a dispensação que é chamada de milênio. Diz assim a palavra para aqueles que querem viver piedosamente em Cristo. Diz aqui a palavra. Em Gálatas capítulo 1, versículo 10, diz assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? É uma pergunta. Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, uma igreja contemporânea, uma igreja que está conformada com este século por causa da apostasia, ela tem as suas mensagens voltadas a querer o favor dos homens e agradar os homens. E isto é inútil. É inútil porque o mundo é mau. Os pensamentos do mundo é contrário aos pensamentos cristãos, aos pensamentos de Cristo para a sua igreja. Então, é inútil
É inútil a igreja insistir em agradar, que quer dizer buscar o favor dos homens, quando na verdade nós só somos servos de Cristo e nós buscarmos sempre o favor de Deus e agradar a Cristo. Aí nós somos servos de Cristo. Nós temos a autoridade e o poder deste reino manifestado em nossas vidas. Então, meus amados irmãos, creiam que o reinado de Cristo teve início em Mateus 28, 18. Está na sua manifestação de 1000 anos não contados na numerologia humana, mas um tempo pré-estabelecido por Deus desde a ressurreição até a segunda vinda dele, e disto nós estamos em tribulação, mas haverá uma igreja por Deus já predestinada a passar pela grande tribulação, e após a grande tribulação, o arrebatamento único que levará todos os eleitos, levará, e no momento que Deus tirar, também o trono desce, porque a palavra diz que é semelhante aos dias de Noé e aos dias de Ló. Quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra, o pai não ficou lá brincando com Sodoma e Gomorra, ele destruiu. Quando a Noé entrou na arca, que se fechou o dilúvio, veio. Não ficou lá um tempo alguém dizendo, a arca está ali, qualquer coisa que se arrepender. Não. É assim que vai se dar a segunda vinda de Cristo. O arrebatamento se dará em um só evento. E junto com ele, Cristo entrega ao reino, ao Pai, que ele mesmo estabelece o trono, o juízo de Deus que manifesta, e aí a condenação do ímpio, e a justificação e o galardão eterno para a igreja. Todos que são de Cristo, desde Adão até o último, aqui gentil, diz a palavra, até que haja plenitude dos gentios, todos terão esta coroa. Vamos estar lá usando esta coroa, que é chamada coroa da justiça. E Deus sempre nos guardará, diz a palavra, da ira deste dia, como diz lá a palavra. Como é que ele vai guardar? Arrebatando. E arrebatará todos os eleitos. Mas não está em obediência. Salvação não é por obediência. Salvação é por predestinação e eleição. Como é que faz? Então eu vou pregar um evangelho que salva uma vez, eu posso viver pecando. Então você não é salvo. Porque você tem que entender que tem uma palavra destinada, que é chamada apostasia, para aqueles que irão apostatar ou estão apostatando. E existe uma palavra chamada a palavra da graça, que é firmemente estar em toda e qualquer situação glorificando ao Pai. Ok? Então, desde já, continue orando pela minha vida, e o próximo tema nós vamos começar a entrar nesta palavra que diz que Jesus aqui em João, né? Aquele que me ama. Vamos ver, guarda os meus mandamentos. O que são esses mandamentos? É a sã doutrina. É a sã doutrina que, uma vez vivida, ela traz poder e a manifestação deste reino sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre o lugar que eu habite. Mesmo estando oculto o reinado de Cristo, através das nossas vidas, o poder se manifesta. Quanto mais, meus amados irmãos, graça e paz.